Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais uma ação do Trump, da Trump Media e do Rumble. Então, olha só, não é o Trump pessoa física, não é o Trump presidente americano, é a Trump Media. É uma empresa que tem o Trump entre os seus acionistas. Na verdade, ele é o maior acionista dessa empresa, que tem o Trump social e tem outras coisas por lá também, né? E a Rumble, que é um outro site tipo YouTube, eu tenho um canal lá também, coisa e tal. Enfim, essas empresas já tinham movido uma ação contra o Alexandre de Moraes por conta das ordens ilegais que ele emitiu contra essas empresas, querendo que eles fizessem, que eles calassem pessoas nos Estados Unidos. Pessoas que estão nos Estados Unidos deveriam ser caladas nos Estados Unidos, o que não faz sentido nenhum, né? Então, essa ação eles já ganharam. O tribunal já determinou que o Alexandre de Moraes está errado, que ele não tem o direito de proibir alguém nos Estados Unidos de falar para americanos. Ele não tem esse direito. Isso não tem nada a ver com o Brasil, tá? Porque ele proibiu nos Estados Unidos. O Orlando Santos está nos Estados Unidos, ele tem uma conta nos Estados Unidos, mas como essas empresas não obedeceram essa ordem do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes proibiu o Rumble no Brasil. Isso é um dos motivos desse pedido. Por quê? Porque a justiça já concedeu para o Rumble e para a Trump Social a decisão de que essas ordens são inválidas mesmo, que não tem que ser obedecidas. Só que aí, o que eles estão alegando agora? Bom, se a ordem não tem que ser obedecida e a gente foi punido no Brasil por essa ordem que não foi obedecida, então a gente quer reparação. Queremos din-din. Alexandre de Moraes tem que pagar pra gente por isso, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, porque o grande ponto aqui é, e aí, né? Aqui, ó, lá nos Estados Unidos, você não tem a consulta processual como é aqui no Brasil, que você tem que ir em cada tribunal e coisa e tal, você tem sites que já fazem toda a listagem de todos os processos, com todos os andamentos e tudo direitinho. Então, olha só, é o mesmo processo, tá? Aí tem assim, algumas provas você tem que comprar, mas o resto você pode fazer download direto, alguns andamentos você tem que pagar, mas o resto, a maior parte, é de graça aqui, né? Enfim, e a coisa toda que tá aqui, esse aqui é a ação da Trump Social com o Trump. E o que aconteceu foi justamente agora, esse aqui é o último movimento, tá aqui, ó. Eles fizeram um pedido adicional nesse processo. Então, no processo, eles já tiveram ganho, já ganharam o processo contra o Alexandre de Moraes, eles não são obrigados a obedecer ao Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, mas aí eles fizeram esse outro processo adicional aqui, em que eles falam aqui, ó, o Rumble e a Trump Media. Então, lembrando, não é o Trump pessoa física, nem o Trump presidente americano, isso aqui é a empresa do Trump. Mas, de novo, isso aqui dá mais um gostinho, porque, né, o Trump também está brigando com o Alexandre de Moraes, né? Enfim, eles pedem pedidos adicionais. Então eles já ganharam a causa, mas aí eles pediram algumas coisas a mais, aí alegam por que eles estão fazendo esse pedido e coisa e tal, explicando toda a questão do Alexandre de Moraes, como é que ele ainda tem o ânimo de tentar punir as pessoas, o absurdo da extraterritorialidade, ou seja, o Alexandre de Moraes não tem o direito de exigir que empresas americanas façam alguma coisa, as empresas são americanas, ele não tem esse direito. Ele continua falando aqui, fala sobre o Eduardo Bolsonaro, fala sobre os absurdos todos do Alexandre de Moraes, aí no final tem aqui os pedidos que ele faz, né? Então, os pedidos que eles fazem tá aqui, ó, são 6 itens. Primeira coisa, declarar que as ordens de silêncio, né, as ordens de censura, esse termo gag ordens, é ordem de censura, tá? A tradução disso, né? São inválidas no território americano devido à primeira emenda da Constituição americana e ao ato de comunicação, enfim, a todos os elementos jurídicos lá dos Estados Unidos contra a censura, né? Emitir uma liminar em favor da Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes em todas as causas de ação alegadas. O que eles estão dizendo? Eles declararam na primeira decisão que o Alexandre de Moraes está errado e que, portanto, as ordens que ele mandou para essas empresas estão erradas, ele não precisam ser obedecidas. Eles querem agora uma liminar dizendo que qualquer outra ordem que seja mandada pelo Alexandre de Moraes em relação a essas empresas, nesse mesmo sentido de calar pessoas, sejam já declaradas inválidas preliminarmente. Ou seja, se amanhã o Alexandre de Moraes lançar uma outra ordem para a Trump Media e para o Rumble, já vai ser declarada inválida imediatamente. Eles não vão precisar abrir um outro processo para declarar essa outra ordem inválida também, né? Impedir que o Alexandre de Moraes obrigue outras empresas, tal como a Apple, a Google e qualquer pessoas ou entidades que ajam em sua direção, a remover ou retirar ou remover o Rumble, a aplicação Rumble e qualquer outra aplicação de seus aplicativos nos Estados Unidos devido a isso daqui. Por quê? O que eles temem aqui, né?
que o Alexandre de Moraes, lá no Brasil, emita uma ordem dizendo que a Apple nos Estados Unidos tem que tirar o aplicativo Rumble da Apple Store. Senão vai punir a Apple no Brasil. Porque a Apple está no Brasil, né? A Rumble não está no Brasil, a Trump Media não está no Brasil, mas a Apple está no Brasil. E aí, ou seja, ele poderia dar essa ordem e a Apple lá no Brasil ser obrigada a cumprir isso, porque, né, senão vai ser punida no Brasil. Então ele já está dando um direito aqui, proibindo a Apple de aceitar esse tipo de coisa. E esse aqui é o principal, aqui, ó. Dar todos os danos, inclusive, mas não limitados à compensação e danos de consequência, reputação, dano à reputação, perda de receita, perda de oportunidade de negócio, resultando dessa interferência do juiz de Alexandre de Moraes. A essa altura, o Alexandre de Moraes já tirou todo o dinheiro lá dos Estados Unidos. Até eu dei o furo aqui, lembra que eu dei o furo? Dei o furo ao vivo aqui, quando o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dele dos Estados Unidos. Então, não deve ter, não espero que encontrem nenhum patrimônio do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos para pagar isso daí. Aí o que eles podem fazer? Eles podem fazer o processo que o Alexandre de Moraes não fez, que é fazer uma carta rogatória falando, olha só, o Alexandre de Moraes tem uma dívida no governo americano aqui, a justiça americana determinou que ele tem uma dívida, ele tem que pagar essa dívida, não sei qual o valor que vai ser aí, né, o valor que vai ser calculado de indenização para eles pagarem isso daí. E aí a carta rogatória vem para a justiça do Brasil, e aí o Brasil pode pagar ou forçar o Alexandre de Moraes a pagar essa dívida aqui, e aí resolver esse problema. Ou o governo brasileiro pode dizer que isso daqui é ilegítimo e não aceitar a decisão do Estado americano. Isso daí, olha só, isso levaria meses e meses, tá? A gente está falando de um processo muito longo, esse processo todo. Mas se o Estado brasileiro não aceitar esse pagamento da indenização do Alexandre de Moraes, a Trump Media e o Rumble podem colocar o Estado brasileiro no banco do réu nesse negócio. Pode dizer que o Estado brasileiro está favorecendo o Alexandre de Moraes, o que não deveria ser assim, né? Ele afirma que Moraes violou a primeira emenda da Constituição americana ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial. Olha só, a CNN está errada aqui. Essa decisão de que o Alexandre de Moraes violou, isso já foi decidido pelo juiz. O juiz já deu a ordem dizendo que essas ordens são completamente inválidas no território americano. Já decidiu que o Alexandre de Moraes está errado. Já deu ganho de causa para a Rumble e para a Trump Media. A questão toda é que agora eles estão querendo o adicional, estão querendo mais coisas em cima disso. Uma vez que eles ganharam a ação, eles querem mais coisas em cima disso, né? Aqui, ó, o documento cita o inquérito das fake news, também menciona a investigação contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão dos Estados Unidos, forçando empresas como o Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários. Ou seja, é isso daí mesmo que a gente viu, né? Ou seja, isso daqui é um absurdo. Primeiro, porque a AGU não deveria estar tomando as dores do Alexandre de Moraes. E segundo, é um absurdo porque eles vão fazer o quê? Eles estão errados. A AGU está errada, o Alexandre de Moraes está errado, né? Aí vai apurar as ações de Trump Media. Pô, já tá o link aqui, é só buscar ali, baixar e ver o que eles vão fazer. Não tem o que possa ser feito, né? Então é isso daí, uma excelente notícia, e isso daqui mostra a disposição do Trump de continuar com a batalha contra o Alexandre de Moraes. A gente ficou com medo por conta da briga dele com o Musk, se continuaria ou não continuaria a ação contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso daqui deixa bastante claro que sim, a batalha continua.